Enfraquecimento e perda da sensibilidade em membros superiores e inferiores podem ser indicativos de mielopatia cervical, uma doença que se manifesta quando há a compressão da medula espinhal no segmento cervical, ou seja, na região do pescoço. Quando ela se manifesta, atividades simples como abotoar uma camisa tornam-se difíceis. O neurocirurgião da Escola Paulista de Medicina, Alexandre Elias, explica que há pessoas que têm mais propensão a desenvolver a doença. Segundo ele, a compressão da medula pode ocorrer por causa de alterações degenerativas. À medida que nós envelhecemos, o orifício onde passa a medula e onde passa as raízes nervosas, que são os forâmenes, eles vão diminuindo de tamanho. Então essa diminuição é normal e esperada para todo ser humano. Se você tem um estreitamento e esse estreitamento não chega a comprimir a medula, você não vai ter problema nenhum. E isso nem é considerado doença, que ele é um estreitamento normal do envelhecimento da sua coluna. Mas se você tem um estreitamento que chega a comprimir a medula, e com isso você vai ter sintomas desses de fraqueza do braço, da perna, aí sim é uma doença. A doença não está associada sempre à dor, mas sim à dificuldade de andar porque as pernas vão ficando mais pesadas e ao formigamento de braços e mãos. O neurocirurgião da Faculdade de Medicina da USP, Mário Tarico, explica que o diagnóstico de mielopatia cervical será dado pelo exame clínico. Os exames de imagem serão complementares. O médico examinando, principalmente o neurologista, o ortopedista, o fisiatra, o médico que vai examinar o paciente, ele vai ver que o paciente existe comprometimento medular, caracterizado por uma hiperreflexia, ou seja, os reflexos estão exaltados. Então, clinicamente, ele vai ver que existe um comprometimento neurológico. Hoje é muito comum os exames de imagem. Faz a ressonância magnética, na ressonância magnética a gente vê que existe um estreitamento do canal cervical com compressão medular. Mas examinando, o paciente não apresenta nenhum sinal clínico. Então aí precisa tomar muito cuidado, por quê? Porque o paciente pode ter um estreitamento do canal, mas ele não tem a clínica de uma compressão medular. Com o diagnóstico clínico de mielopatia cervical, o paciente terá que passar por uma cirurgia. Se não a fizer, os sintomas vão evoluir. Com a cirurgia, a doença estaciona, como explica o neurocirurgião Mário Tarico. Quando você tem o diagnóstico confirmado, clinicamente, aí é cirúrgico. Por quê? Porque a gente sabe que, pela história natural da doença, a gente sabe que esse quadro vai piorar. Neurologicamente, o paciente vai piorar. Ele pode piorar de uma forma súbita ou de uma forma mais lenta. E quando vai piorando de uma forma mais lenta, o paciente também vai sempre se adaptando. Então, ele nunca percebe essa piora. Mas quando você tem um diagnóstico clínico de mielopatia, a cirurgia está indicada. Por quê? Porque o principal objetivo da cirurgia é estacionar o quadro neurológico. A gente nunca sabe dizer o quanto vai melhorar. Então, vamos supor, um paciente veio com o quadro neurológico. Eu confirmei o diagnóstico. Ele fala, não vou querer operar agora. Tudo bem. Aí passa o tempo. Se ele piorou, e aí eu vou operá-lo, eu não sei se ele vai regredir ao ponto que ele já estava. Após a cirurgia, o paciente terá que fazer fisioterapia para recuperar a capacidade motora. Embora a doença seja mais comum em pacientes com mais de 60 anos, pessoas mais jovens também podem desenvolvê-la. De São Paulo, Fabiana Novello.